Olá, pessoal. Vamos fazer a correção do exercício deixado na última aula. Foi a página 114 e a primeira questão pergunta: quanto é? Letra A. O triplo de menos 96 centésimos, 0,96, né? Então, o que é o triplo de alguma coisa, né? O triplo é 3 vezes essa coisa. Então, essa será a conta que a gente vai ter que fazer, né? 3 vezes menos 0,96, certo? Então, antes de fazer aí, né, a gente vai ter que fazer o jogo do sinal. Vamos fazer a continha, né? 0,96 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai a 1. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28, vai a 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Aí, o que foi que a gente viu, né? Quando a gente tem, duas casas, né? Na primeira, no multiplicando, né? No multiplicador, a gente não tem casas decimais, então, eu vou ter que voltar duas casas e aí a vírgula vai ficar aqui, né? Então, nós teremos como resultado 2,88. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente tem sinais, né? Aqui tá o sinal de mais escondido, né? E aqui tá o sinal de menos, no 0,96. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o jogo do sinal, né? Mais com menos, menos. E o resultado foi 2,88. Então, vamos lá ver, né? Então, o resultado 2,88 e aí menos 2,88, certo? Vamos continuar. Letra B. A metade de 65 milésimos, ou 0,065. Então, o que a gente tem que fazer, né? Agora, a gente quer a metade. Quando eu tô com algo, por exemplo, eu tô com uma maçã. Então, se eu quero a metade, se eu só quero a metade, eu tenho que fazer o quê para obter só a metade, né? Eu tenho que dividir essa maçã em duas partes, não é? Para eu pegar uma dessas partes, para ser correspondente à metade da maçã, certo? Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos dividir 0,065 por 2, né? Então, vamos lá. Agora, nós temos que lembrar que esse número é um número decimal. E como ele é um número decimal, né, um número com vírgula, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que igualar as casas decimais, né, na divisão. Então, eu tenho aí 0,065 dividido por 2. Se vocês perceberem, né, no primeiro número aqui, deixa eu só crescer aqui para a gente analisar. No dividendo, nós temos quantas casas? 3 casas depois da vírgula. E aqui no divisor, nós temos a vírgula aqui, né? Não temos casas nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tem 3 casas de um lado, tem que ter 3 casas do outro também. Então, a gente vai ter que acrescentar, 1, 2, 3. E aí, a gente vai cancelar essas vírgulas, tanto essa como essa que eu coloquei aqui. Então, se eu tirar aqui esses zeros, né, não tem valor nenhum à esquerda, então vai ficar aqui número 65 dividido por 2.000. Aí, o que acontece? 65 dá para dividir para 2.000? Aí vocês vão ver que não, né? Então, o que a gente vai fazer quando não dá para dividir? Nós vamos acrescentar um zero, uma vírgula e um zerinho aqui. Aí, ficou que número agora? 650. Só que eu tenho agora 650 dividido por 2.000. Ainda não dá. Como não dá ainda, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar mais um zero aqui e mais um zero aqui. Mais uma casinha, né? Então, o que vai acontecer agora, né? Nós vamos ter 6.500 dividido por 2.000, né?
Aí, a gente vai lá na tabuada de 2.000, né? 2.000 vezes 1, 2.000, 2.000 vezes 2, 4.000, 2.000 vezes 3, 6.000, e 2.000 vezes 4, 8.000. 8.000 já passou, então, a gente vai multiplicar 2.000 vezes 3, que vai dar 6.000. 6.500, que tira 6.000, teremos como resultado 500, certo? Só que aí a gente não tem nenhum número para baixar, né? Porque a gente começou com esse aqui, né? Não tem mais nenhum número para baixar. A gente já colocou vírgula, então, se a gente já colocou a vírgula e não tem mais nenhum número para baixar, a gente só vai acrescentando zeros. Aí, a gente vai ter agora o número 5.000, né? Então, 2.000 vezes 1, 2.000, 2.000 vezes 2, 4.000, 2.000 vezes 3, vai passar. Então, vamos ter aqui 2.000 vezes 2. 2.000 vezes 2 vai dar o número 4.000, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego 5.000 e tiro 4.000. Vai sobrar 1.000, né? Então, não deu exato ainda. Então, enquanto a gente tá fazendo uma divisão e ela não dá exata, e a gente já baixou os números, né, que a gente tinha que baixar, o que a gente vai fazendo? A gente vai acrescentando zeros até que dê exato, ou então até que a gente resolva parar, né? Então, agora eu tenho aí 10.000, né? 10.000. Na tabuada de 2.000, quem que dá 10.000? 2.000 vezes 1, 2.000, 2.000 vezes 2, 4.000, 2.000 vezes 3, 3.000, 2.000 vezes 4, 2.000 vezes 3, 6.000, 2.000 vezes 4, 8.000, 2.000 vezes 5 vai dar 10.000, né? Então, agora a gente coloca o número 5 aqui e vai dar o número 10.000. E aí, vai dar exato, né? Então, se eu pegar esse número 0,065 e dividir por 2, o resultado será como aqui, ó, o sinal. Deixa eu só pegar aqui, ó, é mais, né? Mais com mais vai dar mais 0,0325, certo? Vamos ver lá. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Aí, eu coloquei o 65 dividido por 2.000. Aí, eu acrescentei um zero, um vírgula, e acrescentei um zero. Acrescentei outro zero e aconteceu o zero. Deixa eu apagar para ficar mais fácil para a gente acompanhar novamente. Aí, o que foi que aconteceu? Por 3, deu 6.000, sobrou 500. Acrescentei mais um zero, deu por 2, 4.000, sobrou 1.000. Acrescentei mais um zero, por 5, deu 10.000 e fechou a conta. Então, é o resultado mais 0,0325. Continuando. Letra C. A quinta parte de menos 1,8. Então, a quinta parte é como se eu dividisse em 5 partes e pegasse uma dessas, né? A quinta parte de alguma coisa seria isso. Então, quando falar essa palavra parte, é porque você vai dividir. Então, nós vamos dividir 1,8 dividido por 5. Aí, o que a gente vai fazer, né? Nós temos o quê? Uma casa, né? Depois da vírgula. Não vai dar não para eu mostrar aí. Uma casa depois da vírgula, né? No 8. O 8 tem uma casa depois. E o 5, ele não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, tirar a vírgula, né? Vai ficar 18 e a gente vai acrescentar uma casa no 5 e vai ficar 50, né? Então, aí o que acontece? 18 dá para dividir para 50? Não. Então, o que eu vou fazer? 0, e acrescenta um zero. Agora sim, eu tenho 180 dividido para 50. Nós vamos na tabuada de 50, né? 50 vezes 1, 50. 50 vezes 2,
100, 50 vezes 3, 150, 50 vezes 4, 200. 200 passou, então a gente vai multiplicar por 3. 50 vezes 3 dá 150 e vai sobrar 30. Aí a gente já baixou, né? Já baixou não, na verdade a gente não baixou nada, a gente acrescentou uma casa, né? Então o que que a gente vai fazer? Como a gente já colocou a vírgula, a gente só vai acrescentar mais uma casa. E vamos lá, na tabuada de 50, 50 vezes 1, 50, 50 vezes 2, 100, 50 vezes 3, 150, 50 vezes 4, 200, 50 vezes 5, 250, 50 vezes 6, dá 300. Então, a gente vai colocar aqui, vai dar exata a nossa conta, né? Então, dá 0,36. Só que a gente tem que ver aqui, ó. Não tem sinal aqui, então é mais, né? O 5 é positivo. A gente faz um jogo do sinal. Menos com mais, menos. Então, o resultado é menos 0,36. Certo? Vamos lá. Acrescentei 0, acrescentei 0. Aí, 3 deu menos 150. 30, baixei um 0, vou botar vezes 6, menos 300, e a gente chega ao resultado, certo? E aí, menos 0,36. Continuando. Segunda questão. A figura seguinte sugere a operação 4/5 dividido por 3. Qual o resultado da divisão? Então, a gente tem essa figura aí, né? Por que sugere essa operação de dividir? Porque se vocês analisarem, ó, antes tem um tracejadinho de azul aí, né, ó. Deixa eu só crescer um pouquinho. Tem um tracejadozinho aqui, ó. Tá vendo esse tracejado aí? Então, antes não tinha esse tracejado. Então, não tinha isso aqui, só tinha esses quadros, ou esses retângulos aqui, tá vendo, ó? Então, quantos retângulos você tinha? 5. Mas quantos estavam pintados? 4. Então, nós tínhamos como fração 4/5. Só que foi o que aconteceu. Ele dividiu esse todo aqui, ó, em mais 3 partes, né? Então, por isso que ele fez essa operação. 4/5 dividido por 3. Aí, veja que ele dividiu por 3. Se ele dividiu em 3 partes, ele só vai pegar uma dessas partes, que são quem? Essas aqui. Então, veja que formaram-se retângulos menores, não foi? Quantos? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ao todo, eu tenho 15 retângulos menores. E desses 15, quando eu dividi em 3 partes, eu peguei uma parte delas, que é essa aqui, né? Quantos retângulos a gente tem aqui? 4. Então, nosso resultado seria 4/15, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a conta, né? Para a gente chegar nesse resultado aí. Então, é 4/5 dividido por 3. A gente viu que quando a gente tem uma divisão, não dá para fazer a divisão. A gente vai ter que fazer um artifício para que essa divisão se transforme em uma multiplicação. Mas, professora, que artifício é esse? A gente vai fazer o quê? A gente vai repetir, né, a primeira fração. Nós vamos repetir a primeira fração. Deixa eu só segurar aqui. Vamos repetir a primeira fração. Ao invés de dividir, nós vamos multiplicar e vamos pegar a fração inversa. O que foi que a gente viu que é fração inversa? A fração inversa é inverter. O que está embaixo não tem ninguém, então aqui é 1. Vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Pronto. Conta de vezes a gente sabe fazer, só é multiplicar. Multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3,
15. Tá vendo que deu o resultado que a gente viu lá na representação? Então, seria isso aí, certo? Então, aí é 4 quintos vezes 1/3 e 4 quinzeavos, certo? Então, seria esse resultado que está representado nessa figura aí. Continuando. Terceira questão, calcule. Letra A, 5 dividido por 1/4. A mesma coisa que a gente fez na estante. Repete o primeiro fator. Ao invés de dividir, nós vamos multiplicar e inverte o segundo. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, né? Como não tem ninguém embaixo do 5, quem que está escondido aí? O número 1, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, 5 vezes 4, 20. 1 vezes 1, 1. Não precisa colocar 1 no denominador, fica só o número 20. Letra B, 5 oitavos dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir o primeiro. Ao invés de dividir, nós vamos multiplicar e vamos inverter o segundo. Só que no segundo a gente tem o número 2 apenas. Como a gente só tem o número 2, não tem ninguém embaixo dele. Então, quem que vai estar escondido embaixo dele? O número 1. Aí, o que a gente vai fazer? Inverter, certo? Então, vai ficar 5 oitavos vezes 1/2. Aí, o que a gente vai fazer? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 2, 16, certo? Segunda questão, mesma coisa. 1 vezes 4 sobre 11. Repete o primeiro. Ao invés de dividir, nós vamos multiplicar e inverte o segundo. Quem está embaixo, o 11 vai para cima. Quem está em cima, o 4 vai para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 11 sobre 4. Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, nós teremos como resultado 11 quartos. Continuando. Letra D, 0 dividido por 5 nonos. A gente vai ver uma relação especial, né, aqui na divisão, né? Todo número, quando a gente começa por 0 aí, né, ó, 0 dividido por alguma coisa. Se a gente não tem nada, como é que a gente vai dividir? A gente pode dividir, ó, você vai ficar com nada, você com nada, você com nada. Todo mundo vai ficar com nada, né? Então, 0 dividido por 5 nonos seria nada, mas eu vou mostrar a vocês a conta, né? Repete o primeiro, ao invés de dividir, coloca o sinal de vezes e inverte o segundo, né? Aí, vamos multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 0 vezes 9 vai dar 0, 1 vezes 5, 5. 0 dividido por 5 vai dar 0. Continuando. Quinta questão. Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Então, o valor de um copo de água é 1/6 de litro, né? Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra de capacidade de 2/3 de litro? Então, ao todo, a jarra cabem 2/3, né? Eu preciso saber quantos de litro eu vou usar nesta caixa. Então, eu precisava, né, pegar o todo, né, que é a jarra, né, e ir colocando o que tem dentro das jarras nos copos menores, né, que tem 1/6 de litro. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai ser 2/3 dividido por 1/6. Então, a gente só vai fazer o quê? Efetuar o cálculo aí, né, sabendo que a primeira parte resolve. O que está multiplicando, o que está dividindo vai passar a multiplicar. Então, nós temos aí 2/3 e a gente vai multiplicar por invertendo aí, vai ficar o 6 em cima e o 1 embaixo. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, né? Numerador com numerador, 2 vezes 6 dá 12, e denominador com denominador, 3 vezes 1 dá 3. Então, fica 12 sobre 3.
Como a gente tem uma fração, e toda fração é uma divisão, então nós temos aí que 12 vai dividir por 3. E quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, serão necessários quantos copos para poder encher com essa quantidade de líquidos dessa jarra, né? Então, serão necessários 4 copos, certo? Sexta questão. Vamos lá. Determine o valor de cada expressão numérica. Então, nessa expressão numérica, nós temos uma divisão e depois temos uma adição. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Então, né? Nós temos uma divisão e uma adição. O que nós vamos fazer? Pela regra das expressões numéricas, né? Nós primeiro resolvemos as potências e raízes, se aparecerem. Depois, as multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações. Então, nós vamos começar, né? Como aí a gente tem uma divisão e uma adição, nós vamos começar pela divisão. E nós estávamos vendo na estante que, quando a gente tem uma divisão, o que a gente faz? Repete a primeira fração, ao invés de dividir, a gente multiplica e inverte a segunda fração. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Repetimos a 2/3, colocando o sinal de vezes, né? Multiplicar. E vamos inverter. O 5 foi para cima e o 4 foi para baixo. Aí a gente vai fazer o quê agora? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 4, 12. Agora, nós temos uma soma, uma adição, na verdade, né? Então, a adição, quando as frações têm denominadores diferentes, a gente vai ter que precisar fazer o MMC, né? O MMC de quem? De 2 e 12, né? Vamos começar a dividir, né? 2 e 12. Dá para dividir por 2? Dá, porque 2 e 12 são pares, né? Então, vamos lá. Dividindo por 2 vai dar 1 e 6, né? A metade, né? Aí já deu 1, né? Agora, vamos dividir por 2 de novo, porque o 6 ainda dá para dividir por 2. Então, nós teremos 1 e 3. Agora, o 3 não dá mais para dividir por 2. O 3 é um número primo, então ele vai dividir por ele mesmo. Então, nós teremos 1 em 1 no final e aí fecha a conta, né? Nós vamos fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o resultado do nosso novo denominador é 12, né? Vamos lá. Então, vai ficar como? 12 e aqui também 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 10, 10. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. Certo? Então, divide, depois multiplica. 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 12, 1, desculpa. 10 vezes 1, 10. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Então, teremos como resultado, quando os denominadores são iguais, aqui, ó, a gente repete o denominador e soma o numerador. Então, teremos como resultado 16 12avos, certo? Então, aí, ó, 16 12avos. Só que a gente pode ver que 16 e 12 são números que dão para simplificar, né? Então, qual é o número que vai dar para dividir pelos dois? Nós temos um número que dá para dividir, que é o 4. 16 dividido por 4 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3. Agora sim, nós temos uma fração irredutível, não dá para dividir mais. Então, o que a gente faz, né? O resultado será 4/3. Continuando. Letra B. 1/2 menos 5/8 dividido por 5/4. Novamente, nós temos uma subtração, né? E uma divisão. Então, quando aparece mais e menos, é a última coisa para fazer. Depois, a gente vai fazer uma adição, ou multiplicação e divisão. Então,
divisão. Repete o primeiro, inverte o segundo e troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes. Então, a gente vai fazer isso, ó. Repete o 5/8, o dividir se transformou em uma conta de vezes e o 4 foi para cima e o 5 foi para baixo, certo? Mas aí a gente pode aplicar uma lei chamada lei de cancelamento, né? Que a gente pode dividir cruzado, assim, ó. Esses e esses, né? O 5 com 5 e o 4 com o 8, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, né? O 5 dá para dividir por 5, o 5 dá para dividir por 5, o 4 dá para dividir por 4 e o 8 também dividindo por 4. Aí a gente vai ficar como? 5 dividido por 5 vai dar 1, 8 dividido por 4 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. É isso que nós teremos, certo? Fui dividindo aí. Para quê? Para que a senhora simplificou, professora? Para ficar um cálculo mais simples. Se a gente fosse multiplicar logo, ia ficar um cálculo grande, certo? Então, a gente simplificou. Aí, agora, a gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 1 dá 2. Aí, o que a gente tem aí? A gente temos duas frações onde os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, a gente só faz o cálculo do numerador. Então, eu tenho 1 menos 1 vai dar 0. 0 dividido para 2 vai dar 0, né? Então, o resultado seria 0. Sétima questão, calcule. Letra A. Nós temos uma divisão de frações, né? Uma fração em cima e uma fração embaixo. A gente pode acontecer de vir assim, certo? Às vezes, né? Na maioria das vezes, vem assim, né? 1/6 dividido por 1/7. É a mesma coisa. Se você fosse fazer essa conta, repetir o primeiro, ao invés de dividir, multiplicava e invertia o segundo. Aí vai dar quanto? 7/6. Aí vamos ver como é que a gente vai fazer lá. Ai, Jesus. Deixa eu apagar. Então, mas só que aí tem uma regrinha que é bem melhor. Ao invés de a gente fazer isso aí, quando tiver assim, a gente vai fazer isso, ó. Extremos vezes meio. O extremo fica em cima e o meio fica embaixo. 1 vezes 7 vai dar 7 e 1 vezes 6 vai dar 6. Foi o mesmo resultado que a gente obteve lá. Então, quando ela vinha armada desse jeito, é mais fácil a gente fazer os extremos, produtos extremos vezes produtos dos meios, certo? Letra B. Então, vamos fazer a mesma coisa. Produto dos extremos, produto dos meios. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. E o resultado, 4/5. E aí, a gente termina essa correção, né? Vou deixar o slide lá para vocês fazerem a correção, né? Qualquer dúvida, procurem no privado.